A mão dela tremia segurando o terço, os olhos fixos naquele homem de terno impecável, parado no meio da igreja vazia. E foi quando a sombra dele se mexeu sozinha no chão que Helena Mendes entendeu, tarde demais, que tinha se apaixonado pela criatura errada. E agora o inferno inteiro vinha cobrar o preço dessa escolha impossível. Mas antes de eu te contar como essa história toda começou, me faz um favor. Se você está curtindo esse tipo de relato, se histórias que mexem com o coração e com a alma te pegam de jeito, deixa aquele like maroto aí embaixo e segue o canal, porque eu tenho mais dessas para te contar, viu? E me responde uma coisa sincera. Você seria capaz de amar alguém sabendo que esse amor pode te destruir por completo? Pensa nisso enquanto eu te levo para o começo dessa trama toda, lá nos anos 50, quando São Paulo ainda cheirava a café torrado e a sonho de gente que chegava de todo canto querendo fazer a vida. O Brás acordava cedo naquele fevereiro de 1953. Helena Mendes já estava de pé desde as 5 da manhã, os dedos voando na máquina Singer, que cuspia linha e fazia barulho de trem descarrilhando. A filha pequena, Clarice, dormia ainda no canto do quarto, enroladinha num cobertor remendado. 5 anos desde que o João tinha virado notícia de jornal, estivador esmagado no Porto de Santos, deixa a viúva grávida, e a Helena jurava que tinha deixado de sentir qualquer coisa além de cansaço. Acordar, costurar, cuidar da menina, rezar, dormir, repetir. Foi Dona Aparecida quem bateu na porta naquela manhã, trazendo o café coado e aqueles olhos espertos que viam mais do que deviam. Menina, chegou gente nova no bairro. Um tal de Theo Sampaio, comerciante, filho de italiano. Bonito que nem artista de cinema, segundo a Marieta. Helena nem levantou os olhos da costura. E eu com isso? Tá oferecendo trabalho para as costureiras? Diz que tem contato com lojas chiques, encomenda boa. Aí sim a viúva parou. Encomenda boa significava dinheiro de verdade. Significava, talvez, sapato novo para Clarice antes do inverno. Onde eu acho esse homem? Dona Aparecida tomou um gole do café, a voz descendo um tom. Vai estar na praça hoje de tarde. Mas, Helena, me escuta bem. Eu não gostei da sombra desse homem. Sombra? É. A sombra dele tá errada. Minha avó dizia que espírito ruim não projeta sombra direito. E aquele Theo, a sombra dele se mexeu diferente do corpo. Helena riu, mas era riso sem graça. Ainda assim, precisão é precisão, e contas não se pagam com superstição. À tarde, quando o sol esquentava o paralelepípedo até ficar insuportável, ela vestiu o melhor vestido que tinha e foi até a praça. Clarice foi junto, pulando nas calçadas daquele jeito que criança faz, e foi ali que ela viu ele pela primeira vez. Theo Sampaio era o tipo de homem que fazia silêncio acontecer quando entrava num lugar. Alto, ombros largos dentro de um terno cinza que devia custar 3 meses do salário dela, cabelo preto penteado para trás, rosto de quem conhecia os prazeres da vida. Mas era os olhos que pegavam, castanhos tão escuros que pareciam pretos, profundos demais, do tipo que, quando olhava para você, parecia que estava lendo cada segredo que você escondia até de Deus. Ele conversava com um grupo de mulheres, o sotaque carregado transformando cada palavra numa promessa. Signore, eu garanto o pagamento justo, material de primeira qualidade. Helena ficou no canto, observando. Mas ele notou. Claro que notou. Aqueles olhos varreram a praça e pararam nela com uma precisão que parecia estudada. A senhora também é costureira? Sou. E boa. A melhor do Brás. Disparou Clarice antes que a mãe pudesse responder. E Theo riu, uma gargalhada genuína. Criança não mente. Ele se abaixou na altura da menina. E como é seu nome, pequena? Clarice. E da senhora minha mãe é Helena. Helena. Ele repetiu. O nome como quem prova vinho caro. Nome de quem lançou 1000 navios. Apropriado. A viúva sentiu o rosto esquentar.
Fazia 5 anos que homem nenhum falava com ela daquele jeito. Foi assim que começou, tão simples quanto veneno em água limpa. O material que ele trouxe era legítimo, linho irlandês, renda francesa, e o pagamento chegava pontualmente. As costureiras começaram a confiar, mas era com Helena que ele demorava mais tempo. Numa tarde ele trouxe um livro, Dom Casmurro, capa gasta de sebo. Achei e pensei em você. Não posso aceitar, Sr. Tell. Pode e vai, e me chama só de Tell. Ela aceitou. Primeiro erro ou primeiro passo? Porque Asmodeus, porque era isso que ele era por baixo do terno elegante, sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha estudado ela, mapeado cada brecha. O plano era cirúrgico. Conquistar a confiança, despertar a amizade, deixar escorregar para o território perigoso até que ela quebrasse e caísse. Alma corrompida. Mais uma para a coleção. Só que alguma coisa aconteceu que Asmodeus não tinha previsto em 3 milênios. Ele começou a gostar dela de verdade. A Helena tinha um jeito de ver beleza onde não devia ter. Contava história para a filha, transformando o cortiço velho em castelo encantado. E quando conversava com ele, tratava o Theo como pessoa, não como comerciante rico. Fazia perguntas de verdade. Você já se apaixonou alguma vez? Perguntou ela numa tarde, os dois sentados no banco da praça. Já, mas faz tempo, tanto tempo que nem lembro direito como é. Deve ser ruim esquecer. Sabe quando você está com tanto medo de sofrer? De novo, que prefere não sentir nada? Ela olhou para as próprias mãos. Eu tô assim faz 5 anos. Acordo, trabalho, cuido da Clarice e durmo. Mas não sinto. É como se eu tivesse morrido junto com o João. A sinceridade dela pegou Asmodeus desprevenido. Não era confissão, era confiança. Ela estava oferecendo a parte mais frágil dela, sem esperar nada em troca. Você não morreu, Helena. Você tá bem viva. Tá vendo isso de onde? Daqui. E sem pensar, ele tocou de leve o peito dela, bem onde o coração batia. Os olhos dela encontraram os dele, e tinha uma pergunta ali que ia além das palavras. Ele tirou a mão rápido, assustado com a própria ousadia, mas o estrago estava feito. Dona Aparecida viu. Cuidado, filha, esse homem não é o que parece. Quem? É Dona Aparecida. Tem algo nele que não é deste mundo, mas Helena tinha decidido que talvez não fosse pecado querer sentir de novo. Foi numa manhã de abril que tudo mudou de verdade. Helena acordou e encontrou um envelope embaixo da porta. Sem nome, sem remetente. Dentro tinha uma foto velha, amarelada pelo tempo, e quando ela olhou direito, sentiu o sangue gelar. Era uma foto de 1890, uma família de fazendeiros no interior de São Paulo. E no canto, vestido diferente, mas com o mesmo rosto, os mesmos olhos, estava Theo. As mãos dela tremeram segurando aquela foto. 63 anos. Ele devia ser criança naquela época, mas estava ali com a mesma idade de agora. Ela guardou a foto, não mostrou para ninguém, mas começou a observar. A sombra que, às vezes, se mexia errado. O jeito que cachorro de rua latia quando ele passava. Como ele nunca comia na frente dela, sempre inventava desculpa. E teve a tarde que ela o viu na igreja. Tinha ido acender vela para o João, como fazia todo mês. A igreja estava vazia, só ela e o silêncio. Foi quando ouviu os passos, virou e viu o Theo parado na entrada. Mas alguma coisa estava errada. Ele não conseguia entrar. Tinha uma linha invisível no limiar da porta que ele não cruzava, como se tivesse uma parede que só ele via. Theo? Ele olhou para ela com uma expressão que misturava desejo e dor. Eu não posso entrar em terra consagrada, Helena. O coração dela disparou. Por quê? Porque eu não sou o que você pensa que eu sou. Foi quando ela viu de verdade. A luz que entrava pelos vitrais bateu nele de um jeito específico. E por um segundo, menos que um segundo, ela viu a forma verdadeira. Asas negras, olhos completamente escuros, algo antigo e perigoso e totalmente fora deste mundo. Ela cambaleou, segurou no banco da igreja. Não se assusta, ele pediu, a voz saindo quebrada. Por favor, não se assusta de mim.
Você é. Eu sei o que eu sou. Mas eu mudei, Helena. Você me mudou. Eu vim para te destruir, mas me apaixonei de verdade. E agora não sei mais o que fazer, porque o inferno vai cobrar e eu não posso te dar o que eles querem. Ela devia ter corrido, devia ter gritado, mas a única coisa que fez foi dar um passo para frente. Quanto tempo a gente tem? A pergunta pegou ele de surpresa. O quê? Quanto tempo antes deles virem te buscar? Eu não sei. Semanas, talvez. Um mês no máximo. Então a gente aproveita esse tempo. Ela atravessou até a entrada da igreja, ficou na linha que ele não podia cruzar, pegou a mão dele. Seja lá o que você foi, seja lá o que ainda é, nesse 1 minuto aqui agora, eu escolho ficar. E ela o puxou para um beijo que quebrou alguma coisa no peito de Asmodeus. Não um beijo de luxúria ou desejo calculado. Um beijo de amor verdadeiro, do tipo que ele tinha passado 3 milênios acreditando que não existia. Quando se separaram, tinha lágrimas nos olhos dele. Eu não sabia que podia chorar. Agora sabe. Eles aproveitaram, cada dia como se fosse o último. Ele contou a verdade toda, os milênios de existência, as almas corrompidas, o vazio de nunca sentir nada de verdade. Ela contou sobre os cadernos escondidos, os sonhos engavetados, a solidão disfarçada de dignidade. E foi bom. Por 3 semanas foi genuinamente bom. Até a noite que Clarice sumiu. Helena tinha saído para comprar pão. Deixou a menina com Dona Aparecida. Quando voltou, 15 minutos depois, a porta do quarto da vizinha estava arrombada e Aparecida estava caída no chão, inconsciente, mas respirando. E a Clarice tinha sumido. Na parede, escrito com alguma coisa que parecia sangue, mas cheirava a enxofre, tinha um recado: 3 dias, cumpre a missão ou a criança morre de verdade. O grito que a Helena deu fez o prédio inteiro acordar. Ela caiu no chão, o corpo inteiro tremendo, e foi o Theo quem chegou primeiro, quem pegou ela nos braços. Eles levaram minha filha, levaram minha menina. A expressão no rosto dele mudou. A máscara de humanidade que ele tinha construído escorregou, e o que ficou era pura fúria antiga. Os olhos viraram completamente negros. Onde eles estão? Eu não sei, eu vou achar. Ele se levantou, a voz saindo com um eco que não era deste mundo. Vou trazer ela de volta, mas Helena, me escuta bem. Quando eu voltar, eu talvez não seja mais o Theo que você conhece. Para entrar lá embaixo, para enfrentar eles, eu vou ter que ser o que eu era antes. E eu não sei se consigo voltar disso. Eu não me importo. Só traz minha filha de volta. Ele beijou a testa dela, um beijo que era despedida e promessa ao mesmo tempo. E desapareceu. Literalmente, virou sombra e sumiu pela janela. O que aconteceu nas próximas 12 horas virou lenda. Porque Asmodeus desceu, voltou para o inferno pela primeira vez em meses, mas não como servo, como invasor. Ele cruzou os 7 círculos procurando a criança, e cada demônio que tentou impedir ele destruiu sem hesitar. A forma verdadeira dele voltou completa. Asas imensas, poder antigo que fazia o próprio chão infernal tremer. Ele achou a Clarice no 5º círculo, presa numa jaula de ossos, apavorada, mas viva. Tinha 3 demônios guardando, e quando viram Asmodeus chegar, riram. Olha só, voltou rastejando. Solta ela, agora. Ou o quê? Você vai nos matar? Fazer escândalo? Quebrar mais regras ainda? O maior deles, criatura imensa com chifres retorcidos, deu um passo à frente. Você já está condenado, Asmodeus. Falhou na missão, se apaixonou pela presa, virou patético. A única coisa que te salva de aniquilação completa é entregar a alma da mãe. E você não vai fazer isso, vai? Não vou. Então a criança morre, você morre, e a Helena fica louca de dor até a hora que a gente buscar ela também. Todo mundo perde. Foi quando a Clarice, que tinha ficado quieta até então, falou. A voz saindo fininha, mas firme. Tio Theo, não deixa eles me machucarem. A confiança absoluta na voz dela, a certeza de que ele ia proteger,
quebrou o último pedaço de dúvida que Asmodeus tinha. Ele olhou para os 3 demônios. Vocês querem saber o que eu sou capaz de fazer por amor? Vou mostrar. E mostrou. O que aconteceu ali foi violência pura. 3 milênios de poder sendo usados sem limite, sem cálculo, só instinto de proteger. Quando terminou, os 3 demônios tinham deixado de existir. Não mortos, porque demônio não morre, mas desfeitos, reduzidos a nada. Asmodeus pegou a Clarice nos braços, tirou ela da jaula. A menina a agarrou no pescoço dele. Eu sabia que você vinha. Sempre vou vir, sempre vou te proteger. Mas quando tentou sair, o caminho estava bloqueado. Não por demônios, mas por algo pior. Uma presença que fez até Asmodeus recuar. A voz que ecoou era antiga demais para ter forma. Você destruiu 3 dos meus, quebrou todas as regras, escolheu humanos acima de sua própria espécie. Escolhi amor acima de ódio. Escolhi certo. Não existe certo aqui embaixo, só existe ordem, e você quebrou a ordem. A presença se concentrou, ganhou forma. Um homem de terno vermelho, olhos como brasas, sorriso que prometia séculos de dor. Mas eu sou justo, vou te dar escolha. Fica aqui, sofre a punição eterna e a criança volta para a mãe. Ou leva a criança, mas quando chegar, lá em cima, você entrega a alma da Helena. Cumpre a missão original. Asmodeus ficou parado, processando. Era armadilha. Óbvio que era, mas era armadilha sem saída. E se eu recusar os 2? Então vocês 2 ficam aqui. A criança cresce no inferno, vira uma de nós. E a Helena enlouquece de dor até morrer. E quando morrer, a alma dela vem direto para cá também. Nua. Final, eu ganho tudo. A escolha é só sobre quanto sofrimento você quer causar antes disso. A Clarice tremeu nos braços dele. Tio Theo, eu quero minha mãe. E Asmodeus fez uma escolha que surpreendeu até ele mesmo. Eu entrego minha própria alma, não a da Helena, a minha. Você me aniquila, me desfaz completamente, mas em troca deixa as 2 em paz, para sempre. Nunca mais. Encosta nelas. O homem de vermelho riu. Sua alma? Você não tem alma, idiota. Você é demônio. Demônio não tem alma para entregar. Então o que eu tenho aqui? Asmodeus tocou o próprio peito. Porque eu sinto, eu amo. Eu escolho. Se isso não é alma, o que é? Teve um momento de silêncio. E então o homem de vermelho sorriu de um jeito diferente. Interessante. Você mudou tanto que criou algo novo. Não é alma humana, mas também não é essência demoníaca pura. É híbrido. Ele deu a volta ao redor deles estudando. Isso seria valioso, muito valioso. Nunca vimos demônio criar algo assim. Então, aceita a troca. Aceito. Sua essência, seja lá o que você virou, pela liberdade total delas 2. Mas tem um detalhe. A transformação vai doer. Muito. E quando terminar, você não vai existir mais. Nem como demônio, nem como o Theo que ela conhece. Vai ser apenas nada. Asmodeus olhou para Clarice nos braços dele. Pensou na Helena esperando lá em cima. Valeu a pena. Cada segundo com elas valeu uma eternidade desse nada. Então aceita os termos? Aceito. O homem de vermelho estendeu a mão. Fechado. Quando Asmodeus pegou na mão dele, a dor começou. Era como ser desfeito de dentro para fora, cada partícula sendo arrancada devagar. Ele caiu de joelhos, mas não soltou a Clarice. Usou o último resquício de força que tinha para fazer uma coisa. Abriu um portal direto para o quarto da Helena e jogou a Clarice através dele. A menina atravessou gritando o nome dele, caiu direto nos braços da mãe que estava ali, desesperada, sendo consolada por Dona Aparecida e Padre Domingos, que tinham vindo ajudar. «Theo!» a Clarice gritou, tentando voltar para o portal, mas ele já estava fechando. E a última coisa que a Helena viu antes do portal sumir completamente foi o rosto dele, sorrindo mesmo com dor, os lábios formando 3 palavras: «Eu te amo». O portal fechou. Silêncio. A Helena ficou parada, segurando a Clarice que chorava, o corpo inteiro trêmulo.
Dona Aparecida tinha lágrimas nos olhos. Padre Domingos tinha caído de joelhos, rezando baixinho. Ele se foi, sussurrou a viúva. Ele se sacrificou. E foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. O quarto inteiro iluminou. Não com luz elétrica, mas com aquela luz de antes, a que tinha aparecido na praça. Só que mais forte, mais intensa, quase cegante. E no meio daquela luz, uma figura começou a se formar. Era o Theo, mas diferente. A forma era humana, mas tinha algo mais. Asas, mas não as asas negras de demônio. Essas eram translúcidas, feitas de luz e sombra ao mesmo tempo, como se não decidissem entre céu e inferno. Ele caiu no chão do quarto, ofegante, confuso. Eu tô aqui? Como eu tô aqui? A Helena largou a Clarice e correu, abraçou ele com tanta força que doeu. Você voltou! Como você voltou? Irmã Luciana apareceu na porta. Ela tinha vindo assim que soube do sumiço da Clarice. Olhou para o Theo, para os olhos que eram castanhos, mas às vezes brilhavam dourado, para as asas que apareciam e sumiam. E sorriu. Sacrifício verdadeiro. Você ofereceu tudo que era por amor puro. Isso não é corrupção. É o oposto. É redenção tão completa que criou algo novo. Ela se ajoelhou ao lado deles. Você não é mais demônio, mas também não é humano. Você é algo que não deveria existir, mas existe porque amor verdadeiro quebrou as regras. Eu não entendo, Theo disse, olhando para as próprias mãos que pareciam sólidas, mas tinham um brilho estranho. Você morreu como demônio e renasceu como outra coisa, algo entre mundos. E agora o inferno não tem mais poder sobre você, porque você não é mais deles. O padre Domingos, que tinha estado calado, finalmente falou. É milagre, milagre verdadeiro. Não do tipo que a igreja reconhece em livros, mas do tipo que acontece quando alguém ama tanto que muda a própria natureza da realidade. A Clarice puxou a manga do Theo. Você vai ficar agora, de verdade? Ele olhou para Helena, para os olhos dela cheios de lágrima e esperança. Vou, se vocês me aceitarem assim. Não sei o que eu sou, não sei quanto tempo isso vai durar, mas enquanto durar, eu fico. A gente aceita, Helena disse sem hesitar. Do jeito que você for, a gente aceita. Mas a paz não durou, porque 2 semanas depois, numa manhã de sol, a Clarice acordou gritando, febre altíssima, convulsões, olhos virando para trás. Quando a Helena levantou a camisola dela, viu marcas na pele, símbolos queimados, como se alguém tivesse escrito com ferro em brasa. O Theo reconheceu os símbolos na mesma hora. Maldição infernal! Eles não conseguiram me pegar, então vão atrás dela. Como quebra? Não sei. Eu nunca... Ele parou, a voz quebrando. Eu nunca fiz maldição em criança, nunca desci tão baixo. Dona Aparecida chegou correndo, viu os símbolos e saiu. Voltou 5 minutos depois com um embrulho de pano velho. Dentro tinha ervas secas, ossos pequenos, pedras marcadas. Isso aqui veio da minha avó, que veio da avó dela, que trouxe da África. Magia mais velha que cristianismo, mais velha que demônio. Ela começou a trabalhar, cantando baixo em língua que ninguém ali conhecia, esfregando as ervas na pele da Clarice, colocando as pedras em volta da cama em padrão específico. E lentamente, muito lentamente, a febre começou a baixar. Os símbolos na pele foram sumindo. A respiração da menina voltou ao normal. Mas quando ela acordou, tinha algo diferente. Os olhos dela tinham mudado. Ainda eram os olhos de criança, mas tinha uma profundidade ali que não devia ter, como se ela tivesse visto coisas que ninguém de 5 anos deveria ver. Mãe, ela disse, a voz saindo estranha. Tem alguém querendo me levar de novo. Eu consigo ouvir ele chamando. O sangue da Helena gelou. Quem? O homem de vermelho. Ele fala que o tio Theo trapaceou, que a troca não foi justa, que ele vai buscar o que é dele. Theo sentiu o pânico subir. Ele marcou você, te transformou em alvo. Como a gente tira a marca? Helena perguntou, desesperada. Não tira, não com magia normal. Ele olhou para a irmã Luciana, que tinha ficado ali o tempo todo.
Precisa de algo mais forte, precisa de exorcismo, completou a freira. Mas não do tipo que padre faz, precisa de algo mais antigo. O padre Domingos, que tinha passado as últimas semanas estudando textos proibidos na biblioteca do bispado, assentiu. Tem um ritual muito antigo, anterior à Igreja Católica. Envolve sacrifício. Que tipo de sacrifício? Helena já estava falando antes mesmo de pensar. Sangue. Não muito, mas tem que ser de alguém que a criança ama, alguém que oferece de livre vontade. Eu ofereço, Helena disse na mesma hora. Não, Theo segurou o braço dela. Você não, eu. Meu sangue já é diferente, talvez funcione melhor. Seu sangue não é humano, o padre explicou. Pode não funcionar. Tem que ser sangue humano puro, dado com amor verdadeiro. Dona Aparecida ficou quieta um momento. Depois levantou. Então eu dou. Todo mundo olhou para ela. A menina me chama de vó. Ela me ama, e eu amo ela como se fosse minha neta. De sangue. Meu sangue é humano e é dado com amor. Serve. A Helena quis protestar, mas Aparecida levantou a mão, cortando. Menina, eu tô com quase 60 anos. Vivi mais que esperava. Se meu sangue pode salvar essa criança de ter a alma arrastada para o inferno, então é o melhor uso que posso dar para ele. O ritual foi feito naquela mesma noite na igreja com Padre Domingos lendo orações antigas em latim, Irmã Luciana preparando a água benta misturada com sal grosso e alecrim. Dona Aparecida cortou a própria mão. Deixou 3 gotas de sangue cair numa taça de prata. Quando o sangue tocou a pele da Clarice, onde os símbolos tinham estado, a menina gritou. Mas não era grito de dor. Era como se algo tivesse sido arrancado dela. Uma sombra saiu do corpo dela, escura e furiosa, e sumiu com um grito que rachou os vitrais da igreja. A Clarice desabou, inconsciente, mas respirando. A marcação tinha sumido completamente. Dona Aparecida amarrou a mão, pálida, mas firme. Funcionou! Funcionou, confirmou o padre, exausto. Mas tinha custo, porque 3 dias depois, Aparecida acordou fraca. 1 semana depois, estava acamada. O sangue que ela tinha dado tinha levado mais do que sangue. Tinha levado parte da força vital dela. A Helena passou os dias ao lado da cama, segurando a mão da mulher que tinha sido mais que vizinha, que tinha sido mãe quando ela precisou. Não faz isso. Não me deixa. Aparecida sorriu, os olhos já ficando distantes. Filha, eu não tô triste. Eu vi milagre, vi demônio virar santo, vi amor quebrar inferno. Isso é mais do que a maioria vê em vida inteira. Eu tô em paz. Ela morreu naquela noite, com a Helena segurando uma mão e a Clarice segurando a outra. O enterro foi o maior que o Brás já tinha visto. Não porque ela era rica ou importante, mas porque tinha tocado vida de todo mundo ali. As costureiras que ela tinha ajudado, as crianças que ela tinha criado quando as mães não podiam, os doentes que ela tinha cuidado. E quando baixaram o caixão, o Theo viu algo. Uma luz pequena, suave, subindo do túmulo, não luz de fogo ou elétrica, luz de alma indo para onde almas boas vão. Dona Aparecida tinha partido, mas o sacrifício dela tinha garantido que a Clarice ficasse livre. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. A Helena voltou a costurar, mas agora com as encomendas que o Theo, trabalhando honestamente, conseguia. Eles alugaram um apartamento pequeno, 2 quartos, nada chique, mas era deles. A Clarice foi crescendo, esperta e forte. Às vezes ainda tinha pesadelo, ainda acordava gritando, mas sempre tinha o Theo ali, contando história, acalmando, protegendo. E o Theo foi aprendendo a viver. A forma dele se estabilizou. Na maior parte do tempo, parecia completamente humano. Mas de vez em quando, em momento de emoção forte, as asas apareciam, translúcidas como vidro. Foi numa dessas noites, 1 ano depois de tudo, que a Helena perguntou: Você sente falta? Do que você era antes?
Eles estavam na varanda minúscula do apartamento, olhando a São Paulo que crescia desenfreada. Não, nem um segundo. Ele pegou na mão dela. Aquilo não era vida, era só existência vazia. Isso aqui, com você, com a Clarice, os problemas, as contas, o trabalho duro, isso é vida de verdade. E se eles voltarem? Se o inferno tentar de novo? Então a gente enfrenta de novo, juntos. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo. Eu também te amo. E agora eu sei o que isso significa de verdade. Mas o inferno é paciente e vingativo. Foi 2 anos depois, numa tarde de inverno, que o homem de vermelho apareceu de novo. Não no apartamento, não na praça. Apareceu no posto de saúde onde a irmã Luciana trabalhava. A freira estava sozinha, organizando o remédio quando sentiu a temperatura cair. Virou e viu ele, sentado na cadeira como se tivesse estado ali o tempo todo. Você deve ser a freira que acha que pode salvar demônio. Luciana não demonstrou medo, mesmo com o coração disparado. Não sou eu que salvo, eu só testemunho. Testemunha errada. Sua teologia de compaixão radical está atrapalhando meus negócios. Ele se levantou, andou ao redor dela como predador. Aquele demônio patético que virou híbrido está dando exemplo ruim. Outros estão começando a questionar. Estão começando a achar que podem escolher diferente. E podem. Não podem. A voz dele explodiu, fazendo os vidros tremerem. Ele respirou fundo, se recompôs. Mas eu não vim aqui para debater teologia. Vim fazer proposta. Não quero nada que você possa oferecer. Nem se eu oferecer a alma da sua família de volta. Luciana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Sua mãe, seu pai, seu irmão mais novo. Todos morreram te odiando porque você foi estuprada e eles acharam que você tinha provocado. Você carrega essa dor há 15 anos. Ele sorriu. Eu posso tirar eles do purgatório, colocar direto no paraíso. Posso até fazer eles te perdoarem antes de irem. Tudo que você tem que fazer é parar de ajudar a Helena e o Asmodeus. Era tentação cruel porque tocava no ponto mais doloroso dela. A rejeição da família tinha sido pior que o estupro em si. E se eu recusar? Então eles ficam no purgatório mais 1000 anos, sofrendo, se perguntando por que você não os salva quando pode. Luciana ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu firme. A resposta é não. Você está escolhendo um demônio e uma costureira acima da sua própria família. Estou escolhendo amor verdadeiro acima de chantagem emocional. Se minha família está no purgatório, é pelas escolhas que eles fizeram em vida. Não é minha responsabilidade salvá-los abrindo mão do que é certo. O homem de vermelho ficou parado, a expressão mudando de confiante para irritado. Você vai se arrepender. Talvez, mas vou me arrepender do lado certo. Ele sumiu com um estalo, deixando cheiro de enxofre. A freira desabou na cadeira, tremendo. Tinha acabado de recusar a única coisa que queria de verdade na vida, mas sabia que tinha feito a escolha certa. Quando contou para Helena e para o Theo o que tinha acontecido, os dois ficaram horrorizados. Você não devia ter recusado por nossa causa, Helena disse. Não recusei por vocês. Recusei porque era certo e porque aprendi uma coisa vendo vocês dois. Amor verdadeiro não negocia com trevas. Mas o homem de vermelho não tinha terminado. Se não conseguia quebrar pelo amor, ia tentar pela dor. Foi numa tarde de domingo, a família inteira voltando da missa, que aconteceu. Um carro desgovernado subiu na calçada. O Theo viu primeiro, empurrou a Helena e a Clarice para o lado com força sobrenatural. Elas caíram na sarjeta, assustadas, mas ilesas. Mas o carro pegou ele. O impacto foi brutal. O corpo dele voou 3 metros, bateu na parede de um prédio, desabou no chão. A Helena gritou, correu até ele. Tinha sangue. Sangue vermelho demais para ser humano, com brilho dourado estranho, escorrendo da cabeça, do peito. Theo, olha para mim! Os olhos dele abriram, focaram nela com dificuldade. Tô bem. Você... Não tá bem. Tem sangue para todo lado.
É diferente. Eu não sou humano, lembra? Eu não morro fácil. Mas tinha dor real na voz dele. Porque agora ele sentia dor como humano sentia. Levaram ele para o hospital, mas os médicos não sabiam o que fazer. Os raios-x mostravam os ossos quebrados, mas também mostravam alguma outra coisa. Uma estrutura interna que não fazia sentido, como se tivesse duas anatomias ocupando o mesmo espaço. Foi a irmã Luciana quem trouxe um curandeiro velho, homem que trabalhava com magia que a igreja não aprovava, mas que funcionava. Ele olhou para o Theo, passou a mão sobre o corpo dele sem tocar, sentindo energia. Ele está em transição. O corpo dele não decidiu ainda se é carne ou espírito, por isso não cura. Está preso no meio. Como ajuda? Helena perguntou, segurando a mão do Theo, que estava inconsciente de morfina. Tem que escolher, ou ele vira humano completo, e aí cura, mas perde os poderes, vive vida mortal normal, ou volta para o que era, híbrido entre mundos. Mas aí a dor fica também entre mundos eterna. Ele tem que escolher? Tem. Ninguém pode escolher por ele. Quando o Theo acordou, 3 dias depois, a Helena explicou. Ele ficou quieto, processando. Se eu virar humano completo, eu morro um dia, como qualquer pessoa. Sim, mas vivo de verdade até lá. Sinto tudo, felicidade, dor, tudo. Sim. E se eu ficar híbrido, talvez eu viva para sempre, mas cada emoção, cada sentimento vai doer de um jeito que não deveria. É o que o curandeiro disse. O Theo olhou. Para ela, depois para Clarice, que estava dormindo na cadeira do canto. Eu escolho humano. Tem certeza? Tenho. Prefiro viver 50 anos de verdade, sentindo tudo, do que existir 1000 anos com dor eterna. E prefiro envelhecer com você, ver a Clarice crescer, ter netos talvez, viver vida normal. Mas você vai morrer. Todo mundo morre, amor. A diferença é que eu vou morrer tendo vivido. A transformação levou 1 semana. Foi dolorosa, porque era basicamente o corpo dele se decidindo, escolhendo carne acima de essência espiritual. As asas foram sumindo, a força sobrenatural foi esvaindo, até que no final só ficou um homem. Um homem de verdade, com batimento cardíaco normal, sangue vermelho normal, mortalidade normal. Mas era livre, completamente livre. Os anos que se seguiram foram os mais simples e os mais bonitos. O Theo trabalhou na gráfica, subiu para supervisor. A Helena abriu um pequeno ateliê, começou a vender os próprios vestidos. A Clarice cresceu esperta, foi para a escola, fez amigos. Teve casamento pequeno, só com quem sabia a história verdade. Teve batismo da Clarice, aos 12 anos, quando ela pediu, querendo ser parte da igreja que tinha protegido a família. Teve noite difícil quando o dinheiro faltou. Teve alegria boba de domingo com café e bolo. Teve discussão por bobeira e reconciliação com beijo. Teve vida. Vida de verdade. Padre Domingos, que tinha recuperado a fé completamente depois de tudo, continuou sendo amigo, visitando, celebrando as missas. Irmã Luciana abriu um abrigo para mulheres violentadas, usando a própria dor para ajudar outras. E o Homem de Vermelho? Tentou mais algumas vezes, mas cada tentativa falhava, porque a família tinha construído algo mais forte que magia ou ameaça. Tinham construído amor verdadeiro, do tipo que não quebra fácil. Foi 23 anos depois, numa tarde de verão, que tudo chegou ao clímax final. A Clarice tinha 28 anos agora, casada, grávida do primeiro filho. A Helena e o Theo estavam na varanda do sobrado que tinham conseguido comprar, vendo o sol se pôr. Foi quando o Homem de Vermelho apareceu pela última vez. Mas diferente. Ele não veio ameaçando. Veio curioso. Você venceu, disse, as mãos nos bolsos, olhando o pôr do sol também. Não deveria, mas venceu. O Theo se levantou, tenso. O que você quer? Só entender. Como? Como você conseguiu? 3 milênios eu faço isso. Corrompo almas, quebro esperança, destruo amor. E você simplesmente escolheu diferente e funcionou.
Não foi simples. Não, não foi. Vocês perderam gente, sofreram, tiveram dor, mas ainda estão aqui. Ainda amam, ainda escolhem bem. Ele olhou para o Theo direto. Você abriu precedente. Outros demônios estão tentando agora. Não muitos, mas alguns. Estão escolhendo amor acima de ódio. Estão falhando nas missões de propósito. Bom, não é bom. É caos. É bagunça. Mas ele hesitou e pela primeira vez parecia genuinamente confuso. É fascinante. Vocês provaram algo que eu achava impossível. O quê? Que amor verdadeiro é mais forte que natureza. Que escolha importa mais que criação. Ele deu um passo atrás. Eu não vou mais atrás de vocês, nem da sua família, nem das pessoas que ajudaram vocês. Isso terminou aqui. Por quê? Porque tentar destruir vocês só está fazendo a história se espalhar mais. Está virando lenda. Está dando esperança para gente que não devia ter. E esperança é mais perigosa que qualquer arma. Ele começou a sumir. Aproveita a vida que escolheu, Asmodeus. Você ganhou direito a ela. E sumiu. De verdade dessa vez. A Helena tinha escutado tudo da janela. Saiu, abraçou o Theo por trás. Acabou? Acho que sim. Acho que finalmente acabou. Eles ficaram ali, abraçados, vendo São Paulo acender as luzes da noite. Os anos continuaram passando. O Theo envelheceu de verdade. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, dor nas costas quando chovia. A Helena também, mas envelheceu bonito, daquele jeito de quem viveu bem. Vieram netos, 3 deles. E a cada um o Theo contava história. Não a história verdadeira, mas versões suavizadas, contos de fada sobre monstro que aprendeu a amar. Teve festa de 25 anos de casamento, com a comunidade inteira do Brás celebrando. Teve o dia que o ateliê da Helena foi destaque no jornal local. Teve a formatura da Clarice em enfermagem. Teve vida cheia, vida boa. A Helena partiu primeiro, aos 71 anos, coração velho que simplesmente cansou. O Theo segurou a mão dela até o último suspiro. Viu a luz nos olhos dela se apagando devagar. E viu também, naquele momento final, a luz de antes. A mesma que tinha salvo ele na praça. Ela apareceu suave, envolveu a Helena. E ele soube que ela estava indo para lugar bom. Eu te encontro lá, sussurrou no ouvido dela. Não sei como, não sei quando, mas eu te encontro. Ela sorriu, os olhos já distantes, e foi. O Theo viveu mais 7 anos depois dela. Não foram anos fáceis. Solidão doía, saudade machucava, mas tinha a Clarice, tinha os netos, tinha as memórias. E quando chegou a hora dele, numa tarde de domingo, dormindo tranquilo na cadeira de balanço da varanda, ele foi sem medo, porque tinha vivido. De verdade, tinha amado, tinha sofrido, tinha escolhido certo mesmo quando era difícil. No funeral dele, a Clarice leu uma carta que tinha encontrado na mesa dele. Se você está lendo isso, eu já parti. Mas não fica triste. Eu tive mais sorte que a maioria. Fui demônio que aprendeu a amar. Fui monstro que virou homem. Fui criatura das trevas que escolheu luz. E no final, eu fui só marido, pai, avô. E isso foi mais que suficiente. Foi tudo. A igreja estava lotada, gente que ele tinha ajudado, gente que conhecia a história, gente que simplesmente amava a família. E quando baixaram o caixão, 3 pessoas viram a mesma coisa. A Clarice, o padre Domingos e uma das netas. Uma luz subindo e bem no topo, outra luz esperando. 2 luzes se encontrando, entrelaçando, subindo juntas. A história deles virou lenda no Brás. Cada geração adiciona um pedaço, muda detalhe, mas o coração permanece. Demônio que escolheu amor acima de natureza, e mulher que escolheu amar acima de medo. Dizem que em noites de lua cheia, você ainda pode ver 2 sombras caminhando de mãos dadas pela Praça Velha. Uma das sombras tem asas translúcidas que aparecem e somem. Não asas de demônio, mas também não de anjo.
asas de algo que só existe porque amor verdadeiro criou espaço novo entre céu e inferno. E essa, meu amigo que chegou até aqui, é a verdade dessa história toda. Não sei te dizer se acredito em tudo, se demônio pode mesmo se redimir ou se foi só amor humano forte o bastante para quebrar o impossível. Mas sei que acredito nisso. Amor de verdade, aquele que escolhe ficar quando seria mais fácil ir. Esse tipo de amor tem poder que a gente nem imagina. Poder de mudar natureza, quebrar maldição, transformar trevas em luz. Então, se você chegou até o final, se essa história mexeu com você, deixa aquele like, compartilha com quem precisa acreditar que amor impossível, às vezes, é só amor esperando coragem. E lembra, você também tem escolha. Todo dia você escolhe que tipo de pessoa quer ser, que tipo de amor quer dar para o mundo. Escolhe bem, porque no final das contas é isso que fica. Não o que você foi, mas o que você escolheu ser. E às vezes a escolha mais difícil é a que vale mais a pena. Fica com Deus ou com o que você acredita que cuida da gente e até a próxima história.